vocês estão? Espero que todos estejam bem, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Me chamo Carla, gratidão pela sua companhia aqui comigo hoje. Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre o esquecimento do passado quando a gente reencarna aqui na Terra. Por que Jesus faz com que a gente esqueça o nosso passado quando a gente reencarna aqui na Terra? Às vezes a gente tem alguns indícios, a gente lembra de alguma coisa, parece que eu já estive nesse lugar, parece que eu já vivi esse momento, parece que eu já conheci essa pessoa. São pessoas que têm sensibilidade das suas reencarnações passadas, elas começam a sentir o lugar, começam a sentir o ambiente, começam a sentir, parece que ela já conhecia aquela pessoa de algum lugar. Por isso que muitas das vezes as pessoas se dão melhores com outras pessoas, têm antipatia por certas pessoas, porque a gente esquece o nosso passado. Mas às vezes a gente tem uma sensibilidade muito aflorada, a gente vai se dar melhor com pessoas de fora do que pessoas da nossa família. Então a gente começa a entender que as pessoas da nossa família são pessoas que vêm junto nessa reencarnação para que a gente possa evoluir nosso espírito, são inimigos de outras vidas para que a gente possa realmente evoluir nosso espírito, ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais para frente, uma pessoa que estuda o espiritismo, para que a gente bote isso em prática na nossa vida. Então Jesus faz com que a gente esqueça nosso passado, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, para que a gente não tenha muito orgulho, para que a gente não fica muito humilhado, porque dependendo da outra encarnação, a gente vai ficar muito humilhado de quem a gente foi, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, das nossas palavras. Dependendo do que a gente foi, a gente vai ficar muito soberbo, muito orgulhoso, se achando o máximo, se achando melhor que os outros. Então Jesus faz quando a gente reencarna que a gente esqueça esse passado. Porque o que importa aqui para nós é a nossa verdadeiro presente da nossa vida, é a nossa evolução espiritual nessa reencarnação. Por isso que é tão importante a gente ficar prestando atenção como que a gente está agindo como pessoa, se estou fazendo reforma íntima, estou fazendo evangelho no lar, o que eu estou fazendo para melhorar a minha vida, o que eu estou fazendo para melhorar a vida do próximo, como eu estou levando a minha vida, como eu estou ajudando pessoas através do meu pensamento, de oração. Então tem muitas pessoas que ficam muito preocupadas, o que será que eu fui em outra vida? Como será que foi minha outra vida? Então não se preocupem com isso, se preocupem nessa existência atual, no presente momento, a fazer a reforma íntima, a melhorar como pessoa, como ser humano. Quando a gente vai fazendo a reforma íntima, vai melhorando como pessoa, como ser humano, a gente vai se tornando um espírito dentro do nosso corpo muito melhor, porque todos nós somos espíritos encarnados num corpo, passando pelo planeta Terra. Não somos daqui, estamos aqui no momento para nossa evolução espiritual. Então, às vezes, tem pessoas que têm essa sensibilidade, parece que eu já conheci aquela pessoa de algum lugar, parece que eu já estive nesse lugar. Tem pessoas que gostam muito de umas pessoas, outras não, gostam de um lugar, outro não. Então a gente começa a perceber que a gente tem essa sensibilidade do nosso espírito, encontrar aquela pessoa, ir naquele lugar, gostar de tal coisa, gostar de tal música. Às vezes tem pessoas que falam assim, nossa, na outra encarnação era isso, porque a pessoa começa a se identificar com as reencarnações passadas. Mas a gente tem que focar na reencarnação atual, no nosso atual momento presente, que é essa reencarnação aqui que foi nos dado como um adiantamento moral para que a gente possa evoluir nosso espírito, lembrando que a evolução espiritual ela é individual. A gente pode sim ajudar uma pessoa, a gente pode sim tentar levar o espiritismo até uma pessoa, mas não podemos impor o espiritismo às pessoas, porque cada pessoa está num grau de evolução, cada pessoa vai entender esse grau de evolução de uma maneira diferente. Então todos nós estamos aqui na Terra para nossa evolução espiritual. Então não é muito importante se você ficar pensando o que você foi no passado. Tem pessoas que também ficam pensando, nossa, mas eu errei tanto na minha vida, nessa existência agora, fica se culpando, se martirizando. Então não devemos ficar nos culpando, não devemos ficar nos martirizando com aquilo que a gente errou, porque aquilo que a gente errou ficou para trás. A gente tem que fazer a reforma íntima para tentar ser uma pessoa melhor. Como que a gente faz isso? Fazendo evangelho no lar, estudando o Espiritismo, tem o Livro dos Espíritos, tem o Evangelho segundo o Espiritismo, tem os livros de Chico Xavier, Violetas na Janela também é um livro muito bom. E claro, a gente vai estudando o Espiritismo, a gente vai evoluindo o nosso espírito, vai evoluindo a nossa vida e os nossos problemas eles vão sendo mais amenizados, porque a gente vai tendo um controle emocional muito melhor, porque a gente está estudando o Espiritismo, a gente já está fazendo da nossa vida algo melhor, então a gente vai se aprofundando nesse estudo do Espiritismo para que a gente possa fazer a nossa reforma íntima todos os dias. Então quando Jesus faz a gente ter o véu do esquecimento, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, é para que a gente venha aqui nessa reencarnação sem orgulho, para que a gente venha aqui nessa reencarnação se sentir humilhado, porque dependendo do que fomos em outras vidas,
nós vamos aqui sentir ou orgulho, ou vamos sentir humilhados. Então Jesus não quer isso. Jesus trabalha com o nosso trabalho, da nossa evolução espiritual, para que todos nós possamos evoluir juntos, para que todos nós possamos aprender juntos, para que a gente abra nossa mente para o novo, para que a gente abra nossa mente para o espiritismo, para que a gente entenda que estamos aqui de passagem, que somos espíritos encarnados no corpo, que não somos aqui, estamos aqui. E quando a gente começa a perceber isso, a gente começa a tentar melhorar, para que quando a gente chega lá em cima, a gente consiga entender, nossa, eu fiz o melhor que eu pude, e o que eu errei eu peço perdão. Então a gente tem que tentar entender que a nossa reencarnação atual, ela é essencial para a nossa evolução espiritual. Não importa aquilo que você foi no passado, tem pessoas que fazem até regressão, então as pessoas ficam muito preocupadas com o que elas foram em outras vidas. Então a gente tem que se preocupar com a nossa existência agora, porque Jesus, ele vai moldando o nosso caráter, ele vai moldando os nossos sentimentos, ele vai nos colocando obstáculos na nossa vida conforme a gente merece. A gente está aqui na Terra para a nossa evolução espiritual. Então Jesus vai nos dar aquilo que a gente precisa para a nossa evolução espiritual. Às vezes a gente não entende por que o Mestre deixa tal coisa acontecer na nossa vida, mas é que é para a gente evolua o nosso espírito, para a gente aprenda, para que a gente melhore como ser humano, porque se transformar por dentro, melhorar como ser humano é uma tarefa muito, mas muito difícil. A gente vai tentando evoluir, a gente vai tentando estudar e a gente às vezes não consegue. A gente se perde na curva quando a gente pensa que a gente é melhor. Então a gente tem que tentar entender que dessa evolução espiritual aqui, eu tenho que fazer o meu melhor, eu tenho que tentar a minha evolução íntima, porque somos espíritos encarnados no corpo e a minha evolução é individual. Então a gente tem que tentar melhorar a nossa evolução espiritual aqui nessa terra, para que a gente possa ser uma pessoa melhor. Então não importa para você o que você foi em outras vidas, por isso tem o véu do esquecimento quando a gente reencarna. Imagina se a gente ficasse lembrando de todas as nossas vidas, de todos os nossos erros, a gente ia começar a se sentir uma pessoa muito frustrada, muito triste. Ou se a gente foi alguém muito importante em outra vida, a gente também ia se sentir muito orgulhoso, a gente ia se sentir melhor que os outros. Então não é esse a intenção do Espiritismo. A intenção do Espiritismo é que a gente se foque nessa reencarnação para que a gente possa evoluir nosso espírito. Pouco importa o que a gente foi em outra vida, se a gente foi uma pessoa milionária ou se a gente foi uma pessoa muito pobrezinha, não importa. O que importa é a nossa evolução espiritual aqui nessa existência, que nos foi dado uma oportunidade de reencarnação para que a gente possa ter voltado para fazer diferente e que a gente possa tentar fazer melhor. Então, meus amigos, muito obrigado pela sua companhia aqui hoje. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.